A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, louvamos e exaltamos a Deus por esta oportunidade que Deus ele nos concede de mais uma manhã estarmos aqui nesse momento com Deus. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos amados e queridos irmãos que tem nos acompanhado pela rede social, por essa live também, aos irmãos também que têm orado por nós, têm estado nas madrugadas, nos trabalhos, também nas vossas orações, que tem nos apresentado a Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero também agradecer aos amados irmãos que têm abraçado essa obra e têm também orado por nós, sabendo em que o trabalho ele é árduo. Mas somos gratos a Deus por tudo em que o nosso Deus ele tem feito. Eu quero também nesse momento convidar os amados irmãos para hoje à tarde estarmos ali em Jardim Eldorado 2, uma congregação nossa aqui mesmo do Goiânia, no distrito, onde estaremos louvando a Deus e agradecendo a Deus pelas irmãs ali que trabalham no ciclo de oração, mais um aniversário ali para a glória de Deus. E hoje à noite estaremos também ministrando a palavra de Deus aqui em nosso templo central, Rua da Soledade, número 316, bem aqui no coração de Goiânia, próximo à quadra municipal. Então, nós aguardamos você, certo? Para juntos aqui adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. Então, louvamos a Deus pela tua vida, muito obrigado, certo? E vem adorar a Deus conosco, porque bom é estarmos na presença de Deus. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos um texto muito conhecido, mas eu quero transmitir para os irmãos ou compartilhar o que Deus ele tem posto em nosso coração. Na carta do escritor anônimo aos Hebreus, capítulo de número 12, né? Eu creio que você já leu tanto essa passagem, certo? Mas Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Capítulo de número 12, e vamos ler aqui o versículo de número 1. Veja só o que é que nos diz a palavra de Deus. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemo-nos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Observamos primeiro, nós não podemos esquecer que não sabemos quem escreveu esta carta. Nós sabemos que uns dizem que foi Apolo, outros já estão afirmando que foi Paulo, mas verdade é que nós não sabemos de fato o escritor desta carta. Outro ponto aqui muito importante, onde eu gosto muito de frisar quando eu leio a carta aos Hebreus, observamos que esta carta, ela nos mostra o resumo dos 5 primeiros livros da Bíblia. É chamado Pentateuco. Então nós observamos que essa carta, ela resume esses livros, mostrando o cumprimento do que está no Pentateuco. Outra parte aqui importante, muito importante que eu acho nessa carta, é que o escritor, ele escreve para estimular a fé dos irmãos, tendo em vista que alguns queriam desistir da fé. Alguns poucos hebreus, certo, que tinham saído do judaísmo e ingressaram no cristianismo, eles queriam abandonar a fé por causa da perseguição, por causa da aflição, por causa das prisões,
né? Mas você vai ver no versículo 4 desse mesmo capítulo, o escritor dizendo que os irmãos ainda não tinham derramado sangue por amor ao evangelho. Então, ele diz, olha, irmãos, não podemos desistir da fé que uma vez nos foi entregue. Então, quando ele fala aqui no versículo de número 1, ele diz assim, portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Observamos que o escritor aqui, ele fala sobre a perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Podemos observar, quando nos deparamos, eu ouvi muita mensagem, certo, dos nossos pastores, e quando ele falava nesse texto, falava de pessoas que estão ao nosso redor, em que olha para nós e que precisamos ser espelho. Isso é louvável, traz uma palavra de edificação, certo? E de comportamento diante dos não crentes, diante dos irmãos mais novos na fé, diante daqueles em que muitas vezes se espelham em nós. Observamos, mas verdade é que quando o escritor ele diz que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, primeiro precisamos entender, meus amados e queridos irmãos, que a igreja aqui estava passando por uma perseguição, certo? Estavam passando por algumas provações, algumas lutas, e muitos queriam que o cristianismo ele viesse à falência, ou mesmo os irmãos parassem de propagar Jesus Cristo como Salvador. Observamos que quando o escritor ele escreve esta carta aos irmãos, ele procura estimular a fé dos irmãos, dizendo, olha, não pare, não desista, certo? E ele traz exatamente à tona a vida dos heróis da fé. Ele traz exatamente à tona a vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida da prostituta Raabe, a vida de Elias. Ele começa ali montar, ou falar para os irmãos, trazer à tona a galeria dos heróis da fé. Quando ele diz assim que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, ele está falando do que está escrito no capítulo 11, quando ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova o que ainda não viu. Observamos em que ele traz uma definição de fé, aonde nós estamos baseados nesta definição. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova o que ainda não se viu. Observamos, meus amados irmãos, por isso que dizem que nós somos loucos, porque muitas vezes provamos o que não viu. Como é que acontece isso, pastor Abimael? Ora, nós falamos que existe o céu de glória e nós iremos para lá. Eu pergunto, você já foi lá? Não foi, mas você crê, a tua fé diz em Jesus Cristo que ele foi preparar lugar e que nós, logo, logo, estaremos para sempre com o Senhor. Observamos também, muitas vezes estamos passando por uma tribulação e muitas vezes aos nossos olhos parece impossível nós vencermos aquela luta, mas a fé nos diz que Jesus Cristo peleja as nossas pelejas e que nós iremos sair vitoriosos da tribulação, de uma tentação, de uma luta, seja qual for a circunstância que nós estivermos enfrentando. A fé deve estar viva em nosso coração. Então é isso que o escritor, ele traz para os seus leitores, quando ele diz, olha, vede que estás rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha. E essa testemunha, o grande objetivo dele citar essa testemunha, é que diante as provações, diante as tentações, diante as perseguições, diante, como as irmãs do ciclo de oração diz, diante tantos levantes em que acontece na vida do cristão, ele começa a dizer, observe que os heróis da fé, que Elias não desistiu, que Jeremias,
quando foi jogado lá no calabouço, foi jogado numa cisterna e ficou lá cheio, atolado na lama. Ele não desistiu. Que Jeremias, mesmo preso lá na cadeia pública, no pátio da cadeia pública, como se fosse um escravo, algemado, já estava ali exatamente há um bom tempo, quando Deus ele diz a Jeremias, profetiza Jeremias, e eu vou profetizar o que, Senhor, que eu estou na cadeia? Você profetiza dizendo que o povo deve clamar a mim. Clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. E aí, quando Jeremias estava preso lá na cadeia, no pátio público da cadeia, observamos que ele profetiza bênção para Israel. É o mesmo Jeremias que Deus ele mandou fazer uma canga. E ele começa agora a carregar aquela canga. Canga, sabemos que é aquela peça em que se coloca no boi, para o boi arrastar arado, ou mesmo o carro de boi. E Jeremias faz uma canga de madeira, coloca sobre os seus ombros e começa a dizer: Israel vai ser cativo, Israel vai para o cativeiro. Se Israel não se arrepender, vai vir o castigo de Deus sobre Israel. E o que é que acontece? A Bíblia Sagrada diz que pegaram aquela canga, quebraram a canga, e Jeremias voltou para Deus dizendo: olha, Deus, o povo fez isso. Diz: não tem problema, Jeremias, faz agora uma de ferro, eu quero ver quebrar, e diga a Israel que eu vou aumentar o jugo de Israel. E Jeremias, ele começa a profetizar, dizendo que o jugo de Israel seria maior. Verdade é que Jeremias foi para o calabouço, foi para a cadeia pública, foi exatamente esbofeteado, mas a Bíblia Sagrada nos diz que ele não negou a sua fé. Por que não falar de Elias, que teve de ir para o deserto, para o ribeiro de Querite, porque ele entregou uma mensagem ao rei Acabe, e ele saiu para que o rei Acabe não o matasse. Mas lá Deus cuidou de Elias, Deus mandou água para Elias, Deus mandou pão assado com carne para Elias. Aleluia! Escuta, meu prezado irmão, não desista. O Deus da provisão, ele está contigo. O Deus da provisão, ele vai suprir as necessidades. O Deus da provisão, ele vai continuar cuidando de você, da sua esposa, dos seus filhos. O Deus da provisão, diz a palavra de Deus, que ele vai em nossa frente, endireita os caminhos tortuosos, despedaça a tranca de ferro e nos dá o tesouro que está escondido. Glória a Deus. Então não desista. Por isso que ele diz: olhe, não olhe para quem fracassou. Quem fracassou não tem nada para você. Não, senhor. Não olhe para quem arriou as armas. Não olhe para o pessimista. Não, senhor. Mas olhe para o perseverante. Comece a tomar como exemplo o perseverante. Aquele exatamente que está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Devemos permanecer firme, nessa convicção viva em nosso coração, que Deus, ele está conosco. Veja o que é que ele diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Veja, amados, e as testemunhas que ele fala, lê lá o capítulo 11, que ele vai falar de pessoas que sofreram, pessoas em que foram perseguidos, pessoas que foram caluniados. Por que não falar de José, em que a Bíblia Sagrada diz que a mulher do seu Senhor todos os dias o infernizava? Aleluia! E ele não cedeu à pressão, nem tampouco à tentação. Porque ser tentado, não há problema em ser tentado. O problema é você ceder à tentação, você praticar o pecado. Então ele diz: olhe para essas pessoas que lutaram, que
que foram perseguidos, que sofreram, passaram por tribulações, passaram por aflições, mas não negaram a fé. Então levanta a tua cabeça, Deus está contigo. Levanta dessa cama. Ah, pastor, eu não tenho mais vontade para nada. E aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Onde estão as promessas de Deus na tua vida? Então descansa. A Bíblia Sagrada diz que não cai nem o tio, nem o jota, sem que ele cumpra as suas promessas. Se Deus falou, a promessa está de pé. Agora, se for Zé Buchudo ou Genésio, certo? Tenha santa paciência, você vai ser decepcionado. Mas o que Deus falou está falado, sacramentado, é caso encerrado. Aleluia. Não adianta areia de cemitério, não adianta foto ou nome em boca de sapo costurado, não adianta. As mãos de Deus estão sobre você, te protegendo, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livram. Que Deus continue ajudando, que Deus continue abençoando. Tenha uma excelente terça-feira e à noite, não esqueça, no nosso templo central, culto de doutrina, ensinamento da palavra de Deus. Não perca, vem para cá, certo? Então, nós observamos que é isso que o escritor, ele traz para nós. Estamos rodeados, certo? Olhe para os heróis da fé. Olhe para aqueles que não desistiram, que não pararam, que não esmoreceram, que não se entregaram. Ah, pastor Abimael, porque o senhor não sabe o que é o que eu estou passando. Olha, o importante é nós estarmos cientes que Jesus Cristo, ele vê tudo. O importante é nós estarmos cientes que o Senhor Jesus, ele vai em nossa frente. Tem gente que diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Quem escreve em linha torta, escreve errado. Deus conserta a linha e escreve por ela. Veja o que é que o escritor diz aqui. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Aí ele diz, olha, não se apegue. Veja como é que ele diz. Deixemos todo o embaraço. Qual o embaraço que está na tua vida? Você está se embaraçando com o quê? Nós fizemos aqui um trabalho com a juventude, levamos aqui para um retiro, e antes nós tivemos lá um momento com Deus. E no momento com Deus eu trouxe uma palavra para a juventude, para os adolescentes, os irmãos que ali estavam, falando sobre o caráter, falando sobre uma mente sadia e uma mente bem formada, falando sobre o controle da nossa vontade. Escuta só bem isso. E os jovens ali, os adolescentes ficaram ouvindo. Depois alguns chegaram, pastor, muito obrigado pela palavra. Então observamos em que o que mais chamou a atenção foi quando nós falamos sobre o caráter. Observamos, veja o que é que o escritor ele diz aqui. Deixemos todo o embaraço. O que é que está te embaraçando? Ou você está se embaraçando com o quê? Com conversas contrárias? Porque tem gente que se embaraça porque ouviu alguém dizer. Para com isso. O que alguém disse ou deixou de dizer não te interessa. Traz edificação para você? Não traz edificação? Então se afasta. É embaraço. Aleluia. Aquele irmão falhou. Você vai seguir pelo irmão que falhou? É embaraço. Se afaste. Aleluia. Tome o erro dos outros como exemplo para que você não erre, mas permaneça firme. Veja o que é que diz a palavra de Deus. Deixemos todo o embaraço. Todo o embaraço. Aquilo que vem para te tirar da presença de Deus,
se afaste, corra. Não existe ninguém forte para a fofoca, para as paixões infames dessa vida. Precisamos cada vez mais estarmos ligados na videira que é Cristo Jesus. Deixemos todo o embaraço, tudo aquilo que quer te embaraçar, que quer te deixar confuso, tudo aquilo que quer tirar a fé do teu coração. Deixe. Ah, pastor, ele é muito meu amigo, está te embaraçando? Não é amigo, se afaste desses embaraços. Ah, ele é e ela é o meu pai e a minha mãe na fé, está te embaraçando? Abandona. Por quê? Porque não vai te trazer edificação. Aleluia. Vamos lá para nós concluirmos. Deixemos todo o embaraço. Tem outro ponto aqui. E o pecado nos desvia da vontade de Deus. O pecado nos afasta dos planos de Deus. Amados, Isaías ele disse o seguinte: os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Então o que é que o pecado faz? Nos afasta dos planos de Deus na nossa vida. Quando eu falo o plano de Deus na nossa vida, amado, eu falo das bênçãos de Deus. E quando eu falo das bênçãos de Deus, eu falo sim de prosperidade. Agora, em todos os sentidos. Primeira prosperidade é a minha vida espiritual, a minha comunhão com Deus. A Bíblia Sagrada nos diz na carta de Paulo aos Colossenses: se pois ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então precisamos entender esta verdade. Deixemos o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia e devemos continuar correndo. E corramos. Veja só, ele não manda nós ficarmos parados, porque a água parada dá inseto e dá cistosama, água parada dá doenças, certo? Observamos, corramos, devemos, a peleja que nós estamos, devemos continuar indo em frente, corramos. Agora, tenha paciência. Corra com paciência. Quem corre com paciência, corre seguro e corre descansando no alvo. Aleluia, que nós temos, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: a carreira que nos está proposta. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, a palavra de Deus para você nesta manhã é perseverança. Paciência. A palavra de Deus para você, para nós nesta manhã é: olhe para pessoas que em meio às tribulações não arriaram as armas, não desistiram da peleja, mas permaneceram firmes. Leia o capítulo 11 desta mesma carta aos Hebreus, certo? Onde fala sobre Isaac, Abraão, Jacó, José, a prostituta Raabe, todos aqueles que perseveravam na doutrina, ou mesmo na fé, com a fé viva em Cristo Jesus. Então levanta a tua cabeça, ei, você que está nesta cama aí, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te ordeno agora, levanta, em o nome de Jesus, e pela autoridade que há na palavra de Deus, neutralizamos toda a investida satânica, que quer que você entre em depressão, que quer que você fique cabisbaixo e fique exatamente dentro de um quarto trancada. Eu repreendo agora em o nome de Jesus. Levante, o Senhor está contigo e as promessas de Deus estão de pé. Que as mãos de Deus permaneçam estendidas sobre cada um de nós. E deixa-me fazer uma oração por você
neste momento. Se você puder pelo menos declinar a tua cabeça, se você estiver em casa, puder dobrar os teus joelhos, faça nesse momento. Eu estou sentindo uma unção de Deus muito grande nesta manhã, certo? E eu creio verdadeiramente que milagres vão acontecer neste momento. Entrega neste momento, te entrega neste momento. Eleva o teu pensamento ao trono da graça. Entre na presença de Deus nesse momento e saiba que o Deus do céu, Ele não vai te deixar só. Em meio às tempestades da vida, é Ele que tem o poder para dizer: vento, emudece. É Ele que tem o poder para determinar e dizer: mar, as águas, se aquiete. E vai haver tranquilidade na tua vida, porque Jesus está no teu barco. Logo mais à noite, aqui no Templo Central, Rua da Soledade, número 316, bem aqui próximo à quadra do Municipal, culto de doutrina. Eu espero por você. Estamos falando sobre dom de profetizar ou profecia. Vem para cá aprender a palavra de Deus. Amigo fiel, amigo justo, amigo bom. Oh Jesus Cristo maravilhoso. A ti, ó Deus, levantamos as nossas vozes ao trono da graça. Certo que tu estás nos ouvindo. E eu peço, Deus, as tuas bênçãos, a tua proteção, ó Deus amado, o livramento de Deus. Eu te peço, ó Deus, força de Deus na mentalidade, nas emoções, no corpo do teu filho e da tua filha, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que haja saúde espiritual. Pai amado, dá-nos uma terça-feira próspera, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Não te mandei eu? Levanta-te, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu, Senhor teu Deus, é contigo por onde quer que andares. A paz do Senhor Jesus, que Deus continue ajudando a todos os nossos amados irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo.